Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus aconteça sobre nós, nos fazendo abrir o nosso entendimento para acolher a santa palavra de Deus e as palavras que serão ditas nessa meditação sobre a eternidade. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana e hoje eu quero te convidar para fazer para fazer uma pequena reflexão sobre a eternidade, sobre o que é ser eterno, sobre a vida eterna, sobre a hora da morte. Bom, eu separei para vocês alguns textos da palavra. Vou pedir desculpa a vocês porque esse lado aqui da minha câmera tá bem danificado, tá? Então, esse telefone levou uma queda e danificou um pouco o aparelho. Vou pedir um pouco de desculpa que tá ficando ruim aqui a imagem, mas vai dar pra gente conseguir gravar até o final, tá bom? Então, a gente vai ler Mateus 24, versículos do 42 ao 51, que fala justamente da vigilância. Então, vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se um pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes os alimentos no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa é a primeira passagem. Eu separei 3 leituras, as outras 2 são do Antigo Testamento e são breves. Só para a gente conseguir fundamentar tudo aquilo que a gente está falando aqui, a importância da vigilância. Como nosso Senhor tem nos chamado a sermos vigilantes, porque nós não sabemos o dia que o Senhor virá de fato, só Deus conhece esse dia. Mas, da mesma forma que o Senhor pode vir ao nosso encontro, o Senhor também pode nos chamar ao encontro dele. E nós devemos estar preparados, meus irmãos. Preparados como um verdadeiro soldado em ordem de batalha. Vigilantes, perseverantes na oração. E sempre clamando ao nosso Senhor Jesus a graça da perseverança final. Para que nós possamos ir ao encontro de Deus. Para que possamos ser acolhidos por ele em toda a eternidade. Eu vou vir aqui com vocês agora, a gente vai pegar a palavra mais uma vez no livro de Sabedoria, que fala o seguinte. Lá em Sabedoria 4, a gente vai ler os versículos 7 até o versículo 19, ele vai falar o seguinte: quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma vida longa, e não se mede pelo número dos anos. Ora, meus irmãos e irmãs, só um instante. Deixa eu pegar um marca-texto. Queria colocar aqui para eu marcar a palavra. Pronto. Meus irmãos, que esse texto ali, eu vou continuar depois lendo, mas eu quero agora só falar um pouquinho com vocês sobre esses primeiros versículos, que diz o seguinte: quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma vida longa. Eu não preciso passar longos anos nessa terra para alcançar o céu, para alcançar a santidade.
E de que adianta ter uma vida longa nessa terra se eles não forem bem empregados, se você não souber empregar esse tempo que você tem para a eternidade? E isso é importante, a vigilância. Por isso entra aqui a vigilância, meu irmão, o que você está fazendo da sua vida. Será que você está sabendo vigiar e orar, esperando a vinda do Senhor, ou se guardando para o momento que o Senhor te chamar ao encontro dele? Esses dias, eu estava meditando, eu passei esses dias desde quinta-feira, porque foi um chamado que Deus me fez na quinta-feira. Esse evangelho que a gente leu aqui, ele é o evangelho da quinta-feira passada, do dia 26. E eu estava meditando esses dias sobre a eternidade, porque há pouco tempo eu terminei a leitura de um livro do padre Garrigou Lagrange, muito bom, que fala sobre o homem e a eternidade. Depois eu vou falar um pouco desse livro e como Deus falou comigo pela leitura desse livro. Então eu estava meditando e o meu filho estava próximo a mim, a gente saiu com meu filho. E aí ele me perguntou assim: mãe, o que significa dizer que valeu a pena? Qual é o significado? Meu filho Pedro, ele tem 6 anos. Ele me perguntou o seguinte: mãe, qual é o significado de valer a pena? E aquilo tocou meu coração, porque eu disse: eu quero falar para ele da eternidade. Mas como é que eu vou falar agora? Eu disse: não, vou falar direto, vou falar curto e grosso, vou falar claramente, ele vai entender o significado dessa palavra e eu vou conseguir inculcar no meu filho o valor da eternidade. Pronto, eu disse: meu filho, valer a pena tem um significado do esforço. É a gente se esforçar para que algo valha a pena, para que algo tenha um valor do esforço que a gente fez, para que esses esforços, o esforço do nosso trabalho seja merecido. Por exemplo, a vida eterna. Aí eu comecei a explicar para ele: a vida eterna, meu filho, essa vida que você vive aqui hoje nessa terra vai terminar quando você morrer. E você não vai acabar, você não vai deixar de existir, você vai continuar existindo. Se você for bom, você vai para o céu; se você não for bom, você vai para o inferno. E aí eu fui explicando para ele como criança, né? Mas de uma forma que ele entende, porque o Pedro já entende. Você pode conversar seriamente com ele que ele vai entender, né? E aí eu falei pro Pedro assim: meu filho, a vida eterna é isso. É o mérito que você conseguiu alcançar nessa terra para você gozar dele lá no céu, para você alcançar a glória no céu. E aí eu fui explicando para ele, né? E aí ele foi entendendo e eu consegui explicar o que significava, o significado de valer a pena, e consegui inculcar para ele que essa vida que vai passar, essa vida só vai valer a pena se ela for bem vivida, se eu consigo alcançar os méritos nessa vida para alcançar a eternidade. Então aí volta, a gente vai continuar meditando do que adianta uma pessoa viver 80 anos, 100 anos longe de Deus, se ela morre na desgraça, se ela morre longe de Deus. Do que vai ter adiantado todo o sofrimento dela, do que vai ter adiantado todo o seu trabalho nessa terra. Aí o Pedro me pergunta de novo, eu continuo refletindo, o Pedro está sempre perto de mim. Ele me pergunta de novo do nada, eu estava refletindo sobre isso, então do nada ele chega, eu estava calada, né? Ele estava sentado brincando com seus brinquedos perto de mim, eu estava justamente fazendo essa reflexão sobre a eternidade. E o Pedro chegou para mim e disse: mãe, quem morre longe de Deus vai para o céu? Aí eu disse: não, meu filho, a gente tem que morrer na amizade com Deus. Aí ele: tá certo. E aí eu dei outro exemplo e ele entendeu. Mas aquilo foi pra mim. Aquilo foi pra mim. Foi pra eu entender o valor dos méritos que nós precisamos alcançar nessa vida. Que não vale a pena viver 80, 88 anos, 100 anos de idade se você vive longe de Deus. E que essa graça da perseverança final, que é a graça de morrer em estado de graça, é a graça de morrer na amizade com Deus, ela é uma coisa misteriosa, porque é uma graça que Deus dá a quem Ele quer dar, e que nós não somos dignos de merecer, mas nós podemos pedir, nós devemos pedir a Deus essa graça da perseverança final, para morrermos na intimidade com Ele, para morrermos na amizade dEle. Vamos continuar a leitura. Mas é a sabedoria que faz às vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ou seja, a honra da velhice são os cabelos brancos. Isso quer dizer que a sabedoria que você conseguiu ao longo desses anos que você passou nessa caminhada. Gente, hoje eu tô com 32 anos.
Mas hoje eu valorizo muito o conselho. Uma das coisas que eu mais valorizo na vida é a sabedoria que eu consegui adquirir nesses anos que eu passei, nesses anos de idade, que também não são tantos, né? Mas nesses anos que eu passei de idade. Então, uma das coisas que eu mais valorizo é a sabedoria, que é o fruto das experiências ruins que eu vivi, tudo que eu consegui absorver, que hoje eu posso transmitir para os meus filhos, que hoje eu me ensino e digo assim: meu filho, eu estou te dando um grande e valioso tesouro, eu estou te dando uma preciosidade, isso não se compra. Isso a gente dá para quem a gente ama, a gente ensina. E eu estava ensinando isso para minha filha esses dias, né? Eu estava falando para ela dessas coisas, para a gente ser inteligente o suficiente para aprender com o erro dos outros, para a gente não passar pelas mesmas coisas. Para a gente aprender com os espelhos que a vida vai nos dando. E como é importante, como eu fui me chegando perto de Deus, né? E quanto mais eu chegava perto de Deus nesse retorno à igreja, né? O Senhor ia fazendo com que cada vez mais eu fosse valorizando a sabedoria. Algo que já vinha na minha vida, né? Mesmo na minha vida mundana. Quando Deus me chamou de novo para caminhar com Ele, há alguns anos atrás, eu estava conversando com um amigo, uma pessoa muito querida, né, que era formado em filosofia, e a gente era amigos de trabalho, a gente costumava conversar, mas depois de um tempo, né, a gente saiu da empresa, nós trabalhávamos, depois de um tempo eu estava novamente conversando com ele, e ali ele me disse assim: Dri, eu não era católica, né, praticante, e ele também não era católico, mas ele me falou um pensamento que Deus começou ali a me puxar de novo para a igreja, porque ele me disse algo muito importante. Ouvir dele, aquilo foi um susto para mim, porque eu conhecia, né, a vida dele, eu sabia como era, eu conhecia a forma que ele pensava, a forma que ele vivia. Aquilo para mim foi interessante ouvir dele, né? Ele disse assim para mim: Dri, eu era um homem assim, eu achava que quando a gente morria e pronto, acabou-se. E pronto, a gente simplesmente deixava de existir, mas não. Mas eu vi que existe uma vida eterna, que a gente não pode viver de qualquer jeito. E aquilo me fez... aquilo foi um toque ali da graça atual de Deus, que me puxou de novo pro rosário, que me puxou de novo pro terço, para depois eu voltar para a igreja, porque foi Nossa Senhora quem me trouxe novamente para a igreja. Essas palavras desse meu amigo que era mundano me fez verdadeiramente, né, entender que eu estava vivendo de forma errada, que eu estava vivendo de forma à toa, que tudo ia passar, tudo ia acabar. E só Deus é a verdade, só Deus resta. Então a gente vai continuar aqui a leitura de sabedoria. Ele vai dizer mais o seguinte: ele agradou a Deus e foi por ele amado, e assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Gente, Deus nos ama com amor infinito. E o que Deus busca em nós, esse amor ágape, esse amor verdadeiro que o Senhor espera de nós. E quando nós amamos a Deus, o Senhor nos preserva das grandes desgraças da vida, né? Nos preserva dos pecados, dos piores pecados, porque Ele nos quer na amizade com Ele. Então o Senhor nos vai dando essas graças atuais, como eu acabei de citar esse exemplo do meu amigo, e o Senhor vai nos trazendo de volta, o Senhor vai nos conduzindo de novo, porque Ele nos quer junto dEle e não afastado. E aí, eu vou só dar continuidade dessa leitura, mas se você, eu não vou ler todo o texto, mas se você puder ler, depois leia. Sabedoria 4, 7, versículo 7 até o versículo 19. Aí eu vou ler mais o seguinte: sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Ele retirou depressa do meio da perversidade. Isso está falando de um jovem que morre jovem, mas se santifica. E nesse ponto aqui eu quero trazer para vocês algo que depois eu quero falar com mais tempo, que é aqueles que se fazem vítima
das almas que amam a Deus e se oferecem como vítimas do amor, como Santa Teresa do Menino Jesus e como tantas outras almas que se ofertaram a Deus e alcançaram a santidade. Então, isso nos mostra que não é o tempo, não é a quantidade de anos. Para a gente amar muito a Deus, não é necessário passar muitos anos sobre a terra para conseguir chegar a esse amor verdadeiro. Há pessoas que alcançam isso bem rápido. A santidade, ela não quer dizer que você vai levar longos anos para você ser santo. A santidade não é isso. A santidade é a intensidade com que você ama a Deus. É a intensidade em que você ama. E isso não precisa de muito tempo. Você pode alcançar isso em pouco tempo. Vai depender da graça de Deus. Vai depender da sua vontade em corresponder a esse amor. Então, isso é santidade. E é interessante falar, e eu vou dar outro exemplo pessoal, há cerca de um ano. Há cerca de um ano, eu estava fazendo oração com Deus. E o Senhor, eu fiz uma oração e o Senhor me falou algumas coisas na oração. Ele me falou muitas coisas e uma das coisas foi que ele me pediu para que eu aproveitasse o tempo que eu tinha, né, nessa terra, para que eu bem vivesse o tempo aqui na terra. E quando eu saí dessa oração, eu saí com esse pensamento: meu Deus, eu tenho que me preparar para a morte. Porque para o mundo, o viver bem a vida é você viver muitas experiências de paixões, amores desordenados, é você ter experiência com drogas, com álcool, com sexo, com bebedeira, viagens, né, orgias. Isso para o mundo é aproveitar a vida. Mas para nós que acreditamos na vida eterna, para nós que cremos no Evangelho de Jesus, nós sabemos que isso não é aproveitar a vida, isso é perder a vida. Porque a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A verdadeira vida, ela é eterna. Que nós não fomos feitos para a morte. Nós somos feitos para a imortalidade. Nós somos pessoas imortais. Nós somos imortais. Temos uma alma que é imortal. Foi justamente essa frase que meu colega usou. Ele disse: nós temos uma alma que é imortal. E se bons ressuscitaremos, né? Isso aqui agora são as minhas palavras que eu incluo. Se bons ressuscitaremos para a vida, se maus ressuscitaremos para a morte, para a desgraça eterna. E aí nessa oração que eu estava fazendo, o Senhor, eu saí com essa impressão, com esse pensamento: eu tenho que me preparar para a morte. Eu não conhecia ainda Santo Afonso Maria de Ligório. E não sabia nem quem era esse santo, nunca tinha escutado falar. Isso foi no ano passado, tá, gente? E aí, coincidentemente, eu não acredito em coincidência, mas providencialmente eu abri o Facebook e encontrei lá a página do Centro Dom Bosco. Eu também não conhecia o Centro Dom Bosco. E daí eu abri, né, o Facebook e vi lá um anúncio que me falava desse livro aqui, que é o Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. E eu fiquei chocada, porque eu disse: meu Deus, eu tenho que ter esse livro. Imediatamente eu comprei o livro. Eu disse: eu não acredito. Eu disse: não, Deus está falando comigo. E quando eu li, gente, esse livro, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha forma de pensar. Ele mudou a forma como eu vou me confessar. Eu comecei a fazer mais penitência. Eu lembro que eu recebi a graça da contrição perfeita por 2 vezes lendo esse livro. Eu consegui fazer uma grande confissão geral de toda a minha vida. Eu consegui lembrar e chorar os meus pecados da vida passada, porque ele impactou tanto a minha vida, e essa oração foi uma graça que Deus me deu. E eu fui me preparando. Outra coisa, se você tiver a oportunidade, tá? Leia esse livro. Veja, porque ele traz verdadeiras reflexões que nos fazem mudar realmente a nossa forma de pensar e ver a vida, né? Nos valores que nós temos por valores, né? Como fala a palavra de Deus: lá onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. E outra coisa curiosa que aconteceu foi que eu tinha comentado no site no Facebook da página do Centro Dom Bosco. E uma pessoa me perguntou, entrou em contato comigo por causa da página e do que eu tinha escrito lá. Ele entrou em contato comigo e começou a falar comigo, e aí perguntou algumas coisas sobre o livro. Eu fui respondendo, a gente ficou amigo no Facebook.
e ele queria comprar esse livro. Eu não sei se as pessoas chegou a comprar, nós ficamos amigos pelo Facebook, né? E ali essa pessoa veio a falecer. E quando essa pessoa, esse ano, né, em maio desse ano, essa pessoa veio a falecer. E aí eu fiquei muito impactada mais uma vez com isso, porque Deus me pediu isso. E eu disse, meu Deus, olha a graça, tomara que esse meu amigo tenha conseguido ler esse livro, porque foi tão importante para mim. Com certeza, se ele leu, ele conseguiu também fazer uma boa morte. Se ele realmente leu esse livro, eu espero que ele tenha lido. E aquilo Deus falou mais uma vez comigo. E se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Leia, porque vale realmente a pena. Então a gente vai voltar aqui para a palavra de Deus. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 89. Ele vai falar da brevidade da vida. Eu gosto muito desse salmo. Ele diz assim, aqui na página, no versículo 9, até o versículo 10, assim, ante a vossa ira passam todos os nossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total de nossa vida, mas os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles é sofrimento e vaidade. Gente, isso aqui é a verdade. Aqui está toda a verdade. A nossa vida passa num piscar de olhos. Gente, nas minhas lutas espirituais, nos meus combates contra o mal, contra o demônio, uma das coisas que tenho viva em mim, e isso é uma graça de Deus, se Deus me permite essas batalhas espirituais, é justamente porque Ele quer que eu tire dali muito aprendizado. Uma das coisas que eu sei, porque luto, e talvez você não tenha ainda essa fixa em você, essa realidade, porque você também não passou por uma luta tão intensa, né? Então eu vou te dizer, nós não sabemos o valor da vida eterna. Nós não sabemos o valor da eternidade. Nós desperdiçamos essa vida porque nós não sabemos. Mas o demônio, que está interessado na nossa perdição, na perdição da nossa alma, ele sabe vivamente o que é ser eterno. Ele ri e zomba de quem não sabe valorizar essa vida. E valorizar no sentido de viver bem, de buscar os méritos, de buscar a graça da união com Deus, de buscar a conversão. Ele ri e zomba daqueles que ao invés de buscarem a Deus, estão fazendo o oposto. Eu não estou falando aqui das pessoas que já estão no mundo. Essas pessoas, ele não tem mais interesse em estar perseguindo, não. Estou falando de você. Você que quer rezar, você que é cristão, que é católico, ele está falando dessas almas. São essas almas que estão na igreja. Ele não tem mais o interesse de tirar você da igreja. Ele quer te perder dentro da igreja mesmo, né? Então, assim, nós não sabemos esse valor. Nós não sabemos que os nossos dias passam. Como nossos dias passam, né? As nossas culpas ficam todas diante de Deus. E quantas pessoas dormem e acordam como se Deus não existisse, como se não tivesse uma vida que é eterna. Essas pessoas não sabem. Então, outro dia eu escutei uma pessoa falando algo que me deixou bem... Foi um choque para mim, porque as pessoas dizem assim, a minha vida é isso. É comer, beber, farrear, e tá bom para mim. Eu não quero ser rico, eu não quero riqueza, eu não quero mais nada, eu quero só isso. Eu disse, meu Deus, a pessoa vive para comer, a pessoa vive para coisas tão pequenas. E quantas vezes nós trocamos o nosso Deus, que é a riqueza, que é a grande alegria, é a nossa suprema felicidade, gente. Por isso que o demônio ri, porque ele sabe que essa efemeridade das coisas dessa terra acaba. Então, assim, ele sabe que aqui o nosso tesouro, a traça corrói. Então, que nenhuma alegria aqui, nenhuma felicidade é a felicidade verdadeira. Que a nossa felicidade, o nosso bem supremo é Deus. Deus é o único que consegue preencher a nossa alma, porque dentro de nós existe esse desejo. Quando a gente vai ao shopping, a gente começa a comprar desenfreadamente, a gente começa a comprar coisas e coisas, e a gente compra aquilo e acha que está ficando feliz. Quando a gente chega em casa, a gente já sente logo
A repulsa já acabou, a alegria que eu tive. Vocês não conseguem desfrutar dessa alegria. E aí eu vou trazer outro livro, vou apresentar para vocês. Se você tiver oportunidade também, leia. Eu acho que todo mundo deve ler esse livro, porque foi outro livro que Deus falou muito comigo. Esse aqui, O Homem e a Eternidade, do Padre Garrigou Lagrange, e ele fala justamente sobre a profundidade da alma, e só Deus consegue verdadeiramente preencher esse lugar. Que aí eu vou falar para vocês uma outra coisa, que às vezes, eu também já fiz isso, mas às vezes você, todos nós vamos buscar os amores desordenados, né? Esses amores hoje, eu consigo olhar para trás, olhar como nós perdemos tempo com amores que não valem a pena, com amores desordenados. Quantas vezes a gente deixa de ir para a missa, ou que a gente vai à missa por causa de uma outra pessoa, por um amigo, por um namorado, pelo esposo, e a gente nunca vai por Deus, por Jesus que está lá. E às vezes nós temos relacionamentos doentios, paixões, sabe, que são sentimentos desordenados da nossa alma. Nós às vezes amamos uma pessoa com uma paixão que é algo destrutivo para nós mesmos. Então nós não temos nós não sabemos, e muitas pessoas vão morrer sem conhecer o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele está acima, ele é um outro nível de amor. E esse amor verdadeiro que Deus espera de nós. É que nós o busquemos com esse amor verdadeiro. E a Eucaristia nos ajuda. A Eucaristia é o remédio para essas paixões desordenadas, porque ela tira todas as coisas do lugar do centro e põe Deus no centro. Mas não é uma doença, não é um sentimento, um relacionamento doentio, uma paixão. Até porque o nosso o primeiro impulso da alma é corresponder a Deus com a paixão. Mas conforme você vai correspondendo a Deus, o Senhor vai purificando essa paixão. O Senhor vai transformando essa paixão em amor verdadeiro. E o Senhor vai transformando isso na alma, né? E é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco, quando o Senhor nos convida a caminhar com Ele. Quando o Senhor estava lá falando com Pedro, eu disse: Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse: ah, Senhor, claro, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, né? Mas o Senhor estava dizendo: tu me ágape. Ou seja, o que Deus quer de nós é esse ágape. Esse ágape que nós só vamos conseguir chegar quando nós entregarmos tudo a Deus, com toda a sinceridade da nossa alma. Então esse é um livro muito bom, O Homem e a Eternidade. Se você puder ler, leia, ele realmente vai te ajudar a chegar no céu, a chegar no céu, né, a passar, quem sabe até pular o purgatório e chegar no céu, pelo valor dos méritos. E é importante, por isso eu falei do amor. Tudo que nós fazemos por amor a Deus tem mérito. Tudo que nós renunciamos por amor a Deus tem mérito. E esse mérito, quanto mais mérito nós vamos conseguindo ali acumular nessa vida, que é o tempo do mérito, o mérito só existe nessa vida. Quando a gente morre, acabou o tempo do mérito. Então a gente consegue galgar uma glória maior lá no céu. Então esse é o tempo do mérito, é o tempo de alcançar, é o tempo de amar a Deus. Quando nós passarmos pela morte, nós não teremos mais mérito. Acabou o tempo de conseguir galgar um lugar de glória no céu. Acabou-se o tempo do mérito, também do demérito. E é necessário amar a Deus. Thackeray, que é um outro teólogo, né, que ele é francês, ele também é francês, ele também fala que querer amar a Deus já é amar a Deus. Então comece querendo amar, e aí Deus vai colocando a sementinha do amor no teu coração, né? Tem outro livro, vou apresentar outro livro aqui para vocês também. Esse é do Thackeray, esse aqui é a Divinização do Sofrimento. Ele vai falar justamente sobre as vítimas do amor, né? As pessoas que se oferecem a Deus como vítimas do amor a Deus e alcançam a santidade. Tem um caso que, não nesse livro, tá? Se você puder ler também, leia,
Isso aqui ainda não terminei de ler, ainda vou fazer a leitura, ver só algumas partes que interessavam para esse vídeo. Mas se você puder ler, leia também, que ele é muito bom. Ele é o próximo livro que eu vou ler. Bom, ele fala aqui nesse outro livro, que esse eu vou apresentar para vocês, aqui é o compêndio. Esse aqui eu tô terminando de ler, não li todo ainda, né? Mas eu tô terminando de ler. Se você puder ler também, lê o compêndio de teologia cética e mística. Esse livro é valioso. Todos os livros que eu apresentei para vocês trazem preciosos conhecimentos, né? Que ninguém vai te falar assim. Você tem que buscar mesmo, correr atrás, para que você possa alcançar a eternidade. É nesse livro aqui que ele vai falar justamente sobre essa questão dos méritos. Ele fala mais detalhadamente, e uma série de outras coisas. Ele traz algo que é muito bom pra gente entender, né, sobre a questão da penitência, de como fazer pra gente poder não passar pelo purgatório, mas também nesse livro que eu falei pra vocês do Gárgula Grande. Então, nesse livro, O Homem e a Eternidade, ele traz um exemplo, um testemunho de um jovem que ele era enfermo, ele era deficiente físico, ele tinha umas feridas feias nos braços e nas pernas. E aí ele era pobre, ele era um rapaz pobre, de uma família muito humilde, e ele se ofereceu a Deus como uma vítima. Ele começou a ofertar todo o sofrimento da vida dele em reparação, em expiação, né, pelos pecadores do mundo inteiro. E o padre Gárgula Grande conta que na hora da morte dele, ele se ofertou como vítima de amor. E na hora da morte dele, a doença dele agravou, e aí ele foi levado para um outro ponto da Itália, do outro lado do país, e ficou sem a família, sem o pai e a mãe. E aí ele morreu sozinho, no abandono, no hospital. Mas ele conta que na hora da morte dele, o pai dele ouviu ele dizer assim: pai, eu estou indo para o céu, eu vou para o céu. E a mãe dele teve um sonho e via no sonho ele subindo para o céu com o seu corpo glorioso, né? Com os braços, as mãos e os pés curados. Que é assim que nós vamos ressuscitar para a glória, com esse corpo glorioso, com o corpo todo são, com o corpo todo novo, o corpo da glória de Deus. Então, meus irmãos, eu vou finalizar esse vídeo, que já está com 32 minutos. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês façam essa meditação, leiam a sabedoria. Esse livro aqui, gente, eu li em 3 dias, foi um amor na minha vida. Esse livro, quando eu vi pela primeira vez lá na Paulus, né, eu entrei na Paulus e vi esse livro, comecei a folhear e ler, né, e eu disse: eu vou comprar esse livro, mas não naquele dia que eu não tinha dinheiro. Aí, desde o dia que eu encontrei esse livro, o Senhor já deu uma grande, né, o Senhor já foi derramando grandes graças ali na minha vida, e eu fui aprendendo a viver os meus sofrimentos com amor, com meu coração cheio de amor a Deus. Então, toda vez que você passar por uns sofrimentos, lembra de oferecer esse sofrimento para Deus. Então, busca viver esse sofrimento em união com Deus, porque isso aumenta muitos méritos, né? E nesse outro livro que eu falei do compêndio, do Thackeray, ele traz muito detalhado o valor do sacrifício da missa, né? Para que a gente possa aprender a valorizar o sacrifício da Santa Missa, porque também nos ajuda, o Santo Fervor, a nossa participação na hora da missa, nos ajuda muito até a pagar as penas temporais, que são as penas que a gente deve pagar no purgatório. Então ele vai trazer tudo isso bem detalhadamente. Então são ricos conhecimentos que nos ajudam à salvação, né? No mais, aprendam a valorizar o que é eterno, saibam o valor da eternidade. Como eu falei para vocês, nos combates espirituais foi que eu fui aprendendo o valor da eternidade. Você vai ser eterno, e aonde você quer passar a sua eternidade. E nos meus combates espirituais também eu observei que o demônio, ele odeia, ele tem ódio
a misericórdia de Deus, porque a misericórdia, gente, ela é exatamente algo feita para você, para mim, para nós que somos humanos. Então, eles odeiam de uma forma absurda, eles têm aversão ao pensamento da misericórdia de Deus. E é curioso, quanto mais nós nos arrependemos, mas não importa o tamanho do teu pecado, não importa quantos pecados você tem, maior vai ser a misericórdia de Deus, desde que você se arrependa com sinceridade, desde que você se arrependa com honestidade e faça o firme propósito de mudança. A misericórdia de Deus sempre nos encontra. A misericórdia de Deus sempre nos envolve na sua graça. Então, creia e queira buscar essa eternidade. Não se preocupe, as perseguições fazem parte. Ninguém se santifica sem sofrimento. Não existe santidade sem cruz. Se você quer ser santo, os sofrimentos virão. Se você quer ser santo, você vai passar por perseguições. Mas creia que Jesus é a nossa vitória e Ele é também o nosso tesouro. Então, siga, persevere no caminho da oração, peça a Deus a graça da perseverança final. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça da perseverança final e a santidade. Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima, até a próxima.